Então, boa noite a todos. Vamos dar início aqui à nossa aula, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai discorrer sobre ações nos pontos de venda, né? Então, a gente estava discutindo na aula passada, né, as estratégias de ponto de venda, né? Falamos, inclusive, da importância de uma cadeia de suprimentos totalmente ativa, né, para potencializar o ponto de venda, estratégias que podem ser elaboradas aí junto aos fornecedores. Então, a gente discutiu isso na aula passada. E na aula de hoje a gente vai focar bastante, né, nas ações pontuais, né? Ou seja, o tipo de ação que eu posso fazer diretamente no meu ponto de venda. Então, dentro desse contexto, a gente vai trabalhar aqui o assunto de hoje, né, discutindo aqui algumas situações, trazendo aqui uns exemplos práticos. Espera aí só um minuto. Meu brother, é aquele lá do Ava, não tá dando erro não, que eu acabei de entrar. É porque o pessoal tá. Pessoal, a Sara acabou de entrar aqui também. Então, assim, é o pessoal que não tá querendo acessar o Ava, entendeu? Então, eles têm que entrar lá, o link tá lá. Aí, ó. Viu? Então vamos continuar aqui na aula. Viu, Alex? Eu escutei aqui teu áudio. A galera tem que. A galera é o mesmo link, não muda, entendeu? É o pessoal que está complicando aí. Vamos prosseguir, tá bom? Vamos prosseguir conforme eles Oi, forem boa conseguindo. noite. Boa noite, Sara. Pois é, a Boa turma noite, novamente professor. aí, atrasando, né? Já comecei aqui a aula, tá? Então, o link é aquele lá do Ava. É porque não tá dando para abrir o AVA. Oxente, Eu tentei, como é que você entrou na sala? eu procurei o link que eu tinha mandado antes. Pois é, o mesmo Aí link, eu fui então. lá Não em tem dificuldade. cima pelo computador e foi isso. É o mesmo link. É o mesmo link. Mas ó, o Alex conseguiu entrar também. Eu acabei de acessar o Ava, sempre é isso. Mas vamos aqui, vamos dar sequência. Quem for conseguindo vai entrar e aí já estou gravando aqui, tá? E aí já fica gravado para quem tiver alguma dificuldade poder acessar lá no Ava e acompanhar a aula, beleza? Mas eu já disse, o pessoal quer acessar 7 em ponto. 7 em ponto é para você para a galera já estar na aula. Então, quando for 6h30, eles já devem estar tentando, entendeu? Já mandando aqui, ingressando na sala. O pessoal deixa para a última hora, aí, entendeu? Mas é o mesmo link, não altera nada. É o mesmo link, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir. Então, galera, é o seguinte, então os alunos que estão entrando, né, estão acessando aí, estão conseguindo entrar, a gente vai dando sequência, né? E quem perder aí essa primeira parte tem como assistir novamente aí no aba, né? Até porque a gravação ela fica disponível, tá? Agora, lembrando, gente, que na aula de hoje a gente vai fazer um debate sobre a situação problema da aula de hoje e eu já quero alinhar também com vocês o que a gente vai desenvolver na próxima aula, né? Na próxima aula a gente já vai ter avaliação. Então, na próxima aula eu vou encerrar o conteúdo, então vocês vão entrar novamente no link, eu vou encerrar o conteúdo da unidade 2 e vou disponibilizar para vocês uma avaliação, tá? Essa avaliação ela vai ser feita também, vai ser feita online, né? Quando for na semana que vem, na hora que terminar a aula, né, eu vou fazer a aula normal para finalizar o conteúdo, quando eu terminar a aula eu vou disponibilizar o link da avaliação. Vocês vão acessar o link e vão fazer a prova, entendido? Tá? Então já fica logo certo aí, já dissemina aí para a turma, diga, gente, ó, aula que semana que vem todos devem entrar aqui no Teams porque vai ter prova. Então eu vou dar aula normal, fechar o conteúdo da unidade 2 e ao final da aula eu vou orientá-los como é que vocês vão proceder com relação ao acesso do link, né, do link da prova, beleza? A prova eu vou disponibilizar ela através de um link. Tá bom? Então vamos continuando. Então, como eu estava falando, né, essa parte introdutória
da aula, né, eu coloquei, né, alguns pontos que a gente trabalhou na aula passada, e na aula de hoje a gente vai trabalhar aqui as ações nos pontos de venda. Então, o nosso diálogo, né, que a gente precisa estabelecer de início, nesse exato momento a gente vai tentar desenvolver na nossa aula e levar aqui os nossos personagens ao entendimento do que vem a ser trade market e merchandise, né? E o que a gente vai discutir sobre principalmente merchandise, é que esse termo ele tem aí uma certa confusão, né? Muitas vezes até mesmo profissionais acabam fazendo aí alguma confusão com relação a esse termo. E a gente vai tentar desmistificar isso na aula, tá? Discutindo aqui em termos de conteúdo, tá? Então a gente vai desenvolver isso da melhor forma, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto, o que é que nós temos aqui? Nesse exato momento, né, os nossos personagens eles precisam, né, aprender sobre o que é trade marketing, né, e merchandising, tá? Então, é importante que eles tenham esse conhecimento, né, de como é que funciona, né, o merchandising, né, como é que funcionam as estratégias de trade marketing, tá? Então, a partir dessa análise, a gente vai observar que, além das questões de definição, que a gente precisa entender sobre esses dois termos, né, tanto por trade marketing como também por merchandise, a gente vai discutir também a aplicação, né? Então a gente vai ver o que é o trade marketing na prática, o merchandise, né? Como é que a gente faz uma estratégia de merchan, né? Como é que isso pode ser aplicado, tá? E aí a gente vai citar aqui alguns exemplos. E tudo isso vai servir para que a gente possa, ao final da aula, tentar aí discutir e propor, né, quais seriam as melhores estratégias de trade marketing e de merchandise que a gente possa, né, colocar aqui para a empresa, né, a Creme Glacé, beleza? Então, o que é que não pode faltar em termos de conteúdo, tá? Em termos de didática, né? A gente tem aqui alguns pontos que nós vamos discutir na aula, que é bem interessante, principalmente sobre essa transição, de como funcionava os pontos de venda, né, e como hoje, né, nós temos aí uma ampliação dessas atividades, de algumas atividades comerciais, como elas são desenvolvidas. Então, a gente vai entender, né, todo esse contexto, tá bom? Então, no material didático, é bem, assim, tem muita ênfase, principalmente nesses aspectos, né, de prática, de como é que as empresas desenvolviam aí as suas ações, como essas ações são desenvolvidas. Então, a gente vai discutir isso de uma forma bem direta, tá? Então, o primeiro ponto, pessoal, que a gente precisa observar aqui, quando a gente vai falar de estratégias de mercado, quando a gente vai falar de todo o processo de gerenciamento de vendas, e especificamente, né, das ações dos pontos de venda, assim, inicialmente, o que a gente precisa discutir? Vocês podem observar aí que eu tenho dois tópicos, né? Eu tenho dois tópicos aqui, tá? Que é o tópico, o atendimento, né, de antigamente, e o outro tópico que fala aí, compra, né, compra fiado. Então, vamos discutir um pouco sobre isso. O que é que a gente pode entender? Vamos lá. Primeiro ponto, né, na sessão passada, a gente falou bastante, né, de como o casal, né, a Janaína e o Ricardo, eles podem administrar corretamente o processo de compra, né, na busca de fornecedores, né, todo esse processo de busca feito de forma sempre buscando alcançar preços atrativos. Isso pode, evidentemente, né, essa gestão dessa relação com o fornecedor, de toda a cadeia de suprimento, a gente sabe que isso pode garantir, né, uma diminuição de um impacto financeiro, né? E o que a gente observa? Depois de discutir isso na aula passada, a gente vai observar que, muito diferente, né, do passado, ali onde era comum, né, a família fazer compras ali em pequenos armazéns, né, os chamados armazéns aí de secos e molhados. Acredito que aqui em Bacabal mesmo, na região, né, se fortaleceu muito esse tipo de mercado, né? Então, assim, a gente, inclusive, ainda encontra nas ruas do centro, né, muitas estruturas ainda de grandes armazéns, né, que, se a gente estudar um pouco a história da cidade, né, a gente tem o ciclo econômico da cidade, ele foi movimentado uma época pelo algodão,
depois veio o arroz, né? E evidentemente isso foi movimentando a economia da cidade e os primeiros comércios foram surgindo. E a gente, né, observa que, né, as famílias elas tinham, né, esse hábito de compra, né, em pequenos armazéns, né, esses armazéns chamados aí de secos e molhados, e que ali era muito comum, né? O cliente ele era atendido pelo próprio, né, pelo próprio dono, em sua família, então, ou seja, era o dono do comércio, a família, né, do dono do comércio que trabalhava ali naquele comércio. E outro detalhe, aqui em Bacabal ainda nós temos esses pequenos armazéns, né, esses pequenos comércios ainda nesse formato, né, de estrutura familiar, né, onde você tem ali toda a família, né, atuando, tá bom? Então, nos antigos mercados, né, também tinha uma característica bem interessante que era a compra fiado, né? A gente tinha ali aquela compra do fiado que era o caderninho, né, a caderneta, que ainda persiste em alguns pequenos comércios, né, principalmente ali de bairros da cidade, você ainda encontra, né, esse tipo de comercialização, esse tipo de disponibilidade de crédito, entre aspas, né, e é muito comum a gente ainda encontrar. Né, e tudo isso era marcado ali na caderneta e a gente vê que esse gesto de confiança ali do proprietário e de fidelidade por parte do consumidor acabava realmente fortalecendo, né, esse vínculo ali entre, né, aquele comércio e o mercado, né, que ele atendia, né, as pessoas que faziam ali o uso do serviço, né, ou do uso dos produtos, né, comprando ali efetivamente naqueles comércios. E aí outro ponto que a gente precisa observar que nesse período não existia, né, e aí é um ponto que a gente precisa fazer um link, que, por exemplo, por mais que hoje a gente ainda tenha na cidade pequenos comércios, né, pequenas atividades, essas atividades elas já estão mais sofisticadas, né? Ou seja, hoje a gente pode encontrar, por exemplo, pequenos comércios, mas que já existe ali um leitor de corte de barra, né? Já tem ali todas as prateleiras arrumadas, né? Eu mesmo fiz uma consultoria aqui em Bacabal para um empresário, né, um pequeno empresário aqui da região, que ele tem, né, um supermercado, um comercial, né, um mini supermercado, né, até interessante, um mini supermercado, porque eu sempre gosto de utilizar esse termo, assim, mini supermercado, porque tem de tudo, né, estrutura pequena, mas assim, é como se você pegasse ali uma estrutura de um supermercado e colocasse ela de uma forma pequena, mas com prateleiras, né, com gôndolas todas organizadas, né, que é o que a gente vai encontrar hoje. Né? Mas antigamente, né, a gente tinha e não existia esses códigos de barra, né, as prateleiras arrumadas, elas não eram ali não eram embaladas como hoje, né? Por exemplo, arroz, o feijão, né, e outros cereais, eles eram, né, vendidos a granel, né, ficavam muitas vezes na porta da loja e a gente ainda encontra isso, se a gente der uma volta a gente ainda encontra, né, aquela logística ali, né, aquele saco de feijão com a boca aberta ali em pé, assim, bem na frente do comércio, onde você compra a granel ali, pesa na hora, paga, né, leva de meio quilo, de grama, enfim. Então é bem interessante isso. O Teoleite mesmo, né, que a gente conhece aí, todo comercializado em saco de plástico, garrafa plástica, embalagem, longa vida. Antigamente eram vendidos e entregues naquelas garrafas de vidro, né, pelos entregadores de leite, conhecido aí na época como os garotos do leite. E aí, depois disso tudo, a gente entra aqui dentro desse contexto, né, que é nessa linha atual. Né? Então, atualmente, o que é que a gente pode observar aqui? Que existem grandes redes, né, que têm interligado todos os estoques com os produtos disponíveis, isso porque as mercadorias elas são controladas pelo código de barra. Olha só, hoje a gente tem uma estrutura, né, de negócio, até mesmo pequenos comércios, hoje eles podem ter todo um sistema interligado. Não só, né, aqui a gente está destacando as grandes redes, mas hoje a gente pode encontrar também pequenas redes de supermercado que possuem um bom volume, né, de movimentação de mercadoria, onde ela tem estoques, né? Então ela tem toda essa interligação de todos os estoques com os produtos disponíveis, né? E sempre ali tendo esse controle pelo código de barra, né? Ou seja, o produto entra, o produto sai, automaticamente eu já tenho um nível de estoque adequado para atender a demanda. E quando chega no processo de checkout dessas redes de varejo, aí já falando dessas redes de varejo, são registradas todas as mercadorias compradas que automaticamente abatem a mercadoria do estoque e emitem um novo pedido aos fabricantes. Nesse caso aqui, ó,
isso já é mais pertinente às grandes redes, ou seja, são os sistemas integrados. As pequenas comércios possuem hoje sistemas de informação de gerenciamento de estoque, né, onde eu tenho ali todo um mapeamento, né, do que eu tenho em estoque, do que eu tenho disponível na prateleira. Agora, já as grandes redes, né, e essas redes de varejo, elas já têm um processo automático, ou seja, o pedido é feito ao fabricante conforme, né, e aí isso é um cálculo que a gente faz que é o ponto de pedido, ou seja, é o ponto onde eu vou fazer o pedido junto ao fornecedor. E eu vou considerar isso com base no consumo médio que eu vou ter de determinada mercadoria. E aí o que acontece? Nessas grandes aí a gente já encontra um processo sistemático, né, organizado, tá? Então é bem interessante a gente, né, observar que depois de todas essas mudanças, né, a gente tem um cenário aí realmente bem diferenciado, né, um cenário com bastantes mudanças. E aí esse cenário, né, ele tem se atualizado aí com tanta velocidade que o comprador hoje é conhecido inclusive como shopper, né? O mercado, o mercado nesse caso ele passa a ser chamado de trade, e as ações que o fornecedor, ou seja, fabricantes, né, realiza no ponto de venda são conhecidas aí como trade market, tá? Então, nós temos aqui uma colocação bem interessante que diz o seguinte, que de acordo com a Nielsen, né, que é uma empresa especializada, né, uma empresa totalmente especializada em pesquisa de mercado, ela traz a seguinte informação, né, que mais de 70%, né, mais de 70% das decisões de compra acontecem no ponto de venda, né? Ou seja, ou seja, o que essa empresa, né, especializada em pesquisa de mercado traz para a gente aí de informação, né? Ela diz o seguinte, não sei se você já tinha ouvido falar da Nielsen, né, que ela traz aí, você tem nessa empresa ali várias pesquisas, informações sobre o mercado, que é bem interessante, né, que aí você pode analisar tendências de determinadas atividades, questões relacionadas ao comportamento do consumidor, é bem interessante. Então eles dizem aqui que mais de 70%, né, das decisões de compra, elas acontecem no ponto de venda. Então, aí que a gente vê o quanto é importante as ações que a gente desenvolve nos pontos de venda, né? Então, o que é que a gente pode entender? Que no PDV, nesse ponto de venda, né, é por esse motivo, ou seja, pelo fato que nós temos uma pesquisa que mostra que 70% das decisões de compra elas acontecem no ponto de venda, por esse motivo é necessário e fundamental construir no varejo um ambiente que estimule o consumidor à compra. Então, se a gente pensar bem, atualmente, né, os consumidores eles são mais exigentes, eles são bem mais informados, né? Então, essa exigência e a tendência é que isso continue cada vez mais, né, porque o consumidor tem acesso à informação, né, ele tem acesso a determinados tipos de conteúdo que faz com que ele conheça de forma prévia aquilo que ele já pretende comprar, então ele está mais exigente. Então, isso realmente, né, leva, né, toda uma necessidade das empresas repensarem, né, readequarem a essa perspectiva de exigência desse mercado e criar cada vez mais, né, negócios chamativos, né, ou seja, ofertar seus produtos de uma forma bem criativa, né, buscando realmente atrair, né, fazer com que esse possível comprador ele possa comprar e decidir e ser atendido dentro das suas melhores expectativas, tá bom? E aí nós temos aqui uma reflexão para a gente fazer de forma bem direta, tá? Uma reflexão muito bacana sobre o que nós vamos discutir aqui, que é... Só um minutinho aqui que está descarregando. Então vamos lá. Então um ponto aqui bem interessante que a gente precisa discutir, que é o seguinte. É uma reflexão que traz aqui como as empresas procuram atender as necessidades e desejos, né, do seu público-alvo. Então, as organizações começaram a perceber que existe aí uma confusão, né, na forma de identificar e conhecer seus consumidores e compradores. Então, tratá-los de uma única forma acabaria causando um erro na identificação de seus comportamentos, porque é o seguinte, ó, observe, você tem aqui, né, consumidores e compradores. Então, é muito importante esse processo de identificação, de conhecimento de quem é consumidor e quem é comprador.
Então, tratá-las de uma única forma, isso pode realmente, né, a gente vê aí que isso pode causar algum erro na identificação aí de seus comportamentos, e aí o que é que as organizações, o que é que elas perceberam? Então, elas passam a perceber que diferenciar esses dois públicos, né, com seus respectivos perfis, tornariam as estratégias de marketing muito mais assertiva e efetiva. Ou seja, eu tenho uma estratégia de marketing desenvolvida para o meu, né, consumidor, e tem uma estratégia de marketing, né, direcionado aí para o meu comprador. Então, essas estratégias, né, e aí essa necessidade de diferenciar essas estratégias para esses dois públicos, né, estratégia de marketing muito mais assertiva, muito mais efetiva, fez com que o comprador, né, o shopper, né, que é o indivíduo que efetivamente vai às compras, ou seja, ele vai o quê? Interage com o vendedor, né, e paga por aquilo que comprou. Por exemplo, aí tem um exemplo que eu acho bem interessante aqui na nossa reflexão, que diz o seguinte, né, uma mãe ela compra roupas para seu filho, né, e a criança tem suas preferências se for consultado, mas quem define o que é necessário é a mãe, portanto, ela define o seu padrão de necessidade. E aí, partindo desse princípio, evidentemente que uma empresa que vá ofertar um tipo de produto, né, nesse sentido, né, no caso, roupas, né, então, isso aí é um ponto assim, bem interessante. Né? Eu mesmo me lembro que a mamãe era a que definia, né? Então, as estratégias de marketing nesse sentido, tem que ser direcionada, né, para aquele que define o padrão de necessidade. Tá? É bem interessante essa reflexão. Outro ponto, gente, que... deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Outro ponto aqui que a gente precisa discutir Outro ponto aqui que a gente precisa trazer aqui na nossa análise. Deixa eu ver aqui só um minuto. Espera aí, gente, rapidão. Uma travada bem aqui. Então vamos lá, continuando aqui. Fazer só aqui uma retificação aqui. Bom, então vamos lá. Outro ponto, pessoal, que a gente precisa avaliar, que é o seguinte. Esse consumidor, né, ele tem se modificado, né, ele vem quebrando aí alguns preconceitos, né, ou seja, como principalmente a questão do público masculino, né? Então nós temos aqui, né, algumas mudanças que estão, né, evidentemente acontecendo aí no mercado e que elas precisam ser acompanhadas. Por exemplo, né, os homens, né, que antes estavam bem distantes aí do mercado de produto de beleza, atualmente esse público ele está mais efetivo, né? Ele está buscando mais benefícios, né? Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui na sala aqui, ó, deixa eu ver. Ó, o Gabriel é um cara que é metrosexual, entendeu? O Gabriel da Silva aí, ó, que tá online aí. Né, Gabriel? Concorda comigo? Então, o que é o metrosexual? É o cara, né, extremamente vaidoso. Por exemplo, aquele jogador de futebol, David Beckham. Né? O David Beckham, ele é um metrosexual, um cara, né, treinado nos padrões de beleza, na moda. Então, o que é que a gente observa? Que esse público, né, que era um público até então distante desse mercado de produto de beleza, atualmente eles estão aí cada vez mais preocupados, né, com os benefícios, né, que esses produtos eles trazem, tanto para a pele, cabelo. Então, diante de tantas essas novidades, né, diante de tantas novidades, o próprio ponto de venda em si, né, ele vem se reformulando para atender esse público. Um exemplo, por exemplo, são as farmácias, né? A farmácia que hoje ela tem de tudo, né, inclusive remédio, né? Que é bem interessante hoje, né, a estrutura de negócio, né, a forma de reorganização que as grandes farmácias e até mesmo as pequenas farmácias elas estão realmente começando a se adequar a né, a esse novo formato de atendimento, né, desse novo formato de venda. Então a gente observa que esses tipos de estabelecimento que no passado vendiam aí apenas remédios,
né? Eles hoje possuem um mix de produto muito extenso, destinado aí a produto de beleza, você tem vitaminas, cereais, bebidas não alcoólicas, etc. Até mesmo a parte de cosméticos, né? Assim, cosmético para o público feminino, masculino. Então você tem realmente uma diversidade, tá? A parte também de, de bomboniere, né? Que você tem ali chocolate, então é bem interessante. E talvez em um futuro bem próximo, né, a gente tem aí também a questão da aplicação de injeções, né, que já existe, porém ela será aí também feita todo com um processo, né, de consultoria, orientando os clientes a respeito dos melhores produtos, né? Então, você tem aí hoje, né, uma mudança total desse tipo de estabelecimento, né, no seu formato. E aí vem um contexto que a gente precisa discutir, que é a importância de entender um pouco do que é o trade market nesse sentido. Então, assim, se a gente observar, para a gente entender e interpretar todas essas mudanças do mercado, né, essas mudanças que eu acabei de citar, né, por exemplo, farmácia e outros estabelecimentos, então, para a gente entender e interpretar todas essas mudanças, o trade market, né, que é o que a gente vai falar agora, ele vem aí com a função de integrar as vendas, ou seja, colocar o produto à disposição, que significa aí o seeding, né? Que é, ou seja, com o propósito de impulsionar e disseminar o produto aos consumidores do canal, auxiliando aí a otimização de suas vendas, né? Que é o que a gente vai observar agora, né? Então vamos lá. Então, para a gente entender e interpretar, né, todas essas mudanças de mercado, então o trade market ele vem com a função, né, de integrar as vendas, ou seja, colocar os produtos à disposição, com o propósito de impulsionar e disseminar o produto aos consumidores do canal de venda, auxiliando a otimização de suas vendas, né? E aí nós temos aqui nesse tópico, assimile, né, que é um tópico bem interessante, que traz aqui uma estratégia desenvolvida aqui pelo Pão de Açúcar, né? Uma estratégia desenvolvida aqui pelo Pão de Açúcar, é uma estratégia bem interessante, tá? E aí a gente pode observar que nessa estratégia a gente vai ver uma aplicação, né? Uma aplicação efetiva, né? Da empresa. E o que é que ele traz aqui? O que é que a gente pode avaliar? Então vamos lá. O Trade Market, ele é uma ferramenta muito utilizada, né, pelos fabricantes no ponto de venda. Entretanto, o que é que acontece? No grupo Pão de Açúcar, eles começaram a analisar, né, começou a analisar aí que o ticket médio e a rentabilidade de suas lojas, e eles acreditavam que poderiam explorar melhor a compra por impulso. Então, como eles têm grandes parceiros, né, se você observar o grupo Pão de Açúcar em si, ele tem vários parceiros. Então, através de um deles foi possível conseguir informações a respeito do comportamento do consumidor. Ou seja, nos check standards, né? Ou seja, que é as prateleiras ao lado do caixa registrador, né? Aquelas prateleiras que ficam ali ao lado do caixa, né? Do caixa registrador. Então, esse estudo mostrou que os produtos que costumam ser esquecidos, os tipos assim, fósforo, isqueiro, pilhas, etc., têm melhor venda quando expostos ali na região mais próxima, ou seja, na hora da saída, né? Então, normalmente, quando a gente... Até os chocolates também, né? Chocolates ou algum tipo de bem que seja supérfluo, né? Alguma guloseima e tal, sempre fica ali naquela saída. Outro dado importante da pesquisa, que é essencial haver uma padronização, né, da exposição nesses equipamentos, porque assim facilita a visualização. Então, eu mesmo, quantas vezes que eu vou ao supermercado, eu só lembro de comprar o barbeador, né? Inclusive, como eu não estou indo, minha barba está até por fazer, porque faz dias que eu fui, né? Então, assim, barbeador, né? Normalmente coloca lá no caixa ali, né? Aquela prateleira próxima ao caixa, né? E já fica ali tudo enfileirado, né? E isso é uma estratégia, uma grande sacada, né? Assim, é uma estratégia, uma ferramenta muito utilizada aí pelos fabricantes no ponto de venda. Então, isso realmente garante aí uma certa demanda, tá? Então, essa atitude, né, que foi desenvolvida, então, a partir dessas informações, o grupo resolveu criar o seu próprio departamento de trade marketing. Então, hoje, né, o grupo em si tem o próprio departamento, algo totalmente inesperado,
né, para o setor de varejo, que sempre aguarda essas ações, aguarda essas ações dos produtores, né? Então, após essa atitude, todos os cheques standards, de cerca de 20 lojas do Extra Hiper, foram remodeladas, além da organização, né? Ainda fizeram aí, né, essas prateleiras, elas foram organizadas, né, feitas por segmentos, e esse foi um sucesso extremamente, né, gigantesco que o grupo resolveu fazer. E essa mesma ação nas unidades foram feitas tanto no Pão de Açúcar, não só no Extra, mas no Pão de Açúcar também, levando em conta o perfil do consumidor. Tipo, o perfil do consumidor do Pão de Açúcar. Então, o que é que normalmente ele deixa para comprar ali por última hora, que ele acaba esquecendo. Então, vamos montar ali uma prateleira destinada a esse perfil de consumo, tá? Então, é bem interessante aí essa estratégia. Outro ponto, né, que a gente precisa falar sobre o trade marketing, que é o seguinte: as empresas que oferecem, né, essas ações, né, as ações de trade marketing, elas podem disponibilizar um diferencial competitivo, né, que se torna um fornecedor preferencial, trazendo aí benefícios, como, por exemplo, né, a lealdade do varejista com o fabricante. Então, você tem essa lealdade, né, e aí isso fortalece bastante o que a gente discutiu na aula passada, né? O varejo com o fabricante, você tem um estreitamento aí nessa relação, que vai viabilizar, inclusive, você consegue ter então um preço mais competitivo, né? Comprometimento também do varejo, né, com a marca do fabricante, tá? Então há um comprometimento do varejo com essa marca, ou seja, uma marca parceira, há toda essa intenção realmente de fazer, né, uma boa venda desse produto. Facilidade também na introdução de novos produtos desenvolvidos pela empresa. Incentiva a consolidação da imagem da marca, beleza? Então são pontos aí que a gente precisa ver, né, os benefícios que as ações de trade marketing pode disponibilizar, né, para as empresas. Outro ponto que a gente precisa, né, avaliar, que são as segmentações dos canais, né? O que é que vem a ser essas segmentações do canal? Vamos lá. Quando a gente fala de segmentação de canal, a gente tem aqui as ações, né? As ações, com as ações de trade marketing, há uma interação com os diferentes consumidores que frequentam o varejo, e isso permite, né, uma forma de organização e melhor controle de sistema de comercialização, né? Então, como vocês podem ver aí, além disso, vai permitir ainda a facilidade para implantar diferentes mixes de produto, ou seja, até a própria ação de merchandising no ponto de venda e promoções para os produtos. Isso, né, facilita com essas ações de trade marketing, né? E o outro ponto que a gente vai discutir lá na frente, que é o merchandising, a gente vai ver que ele está bem ligado, assim. Se você tem uma estratégia de trade marketing bem desenvolvida, isso facilita, né, viabiliza o merchandising. Então, se a gente observar nos antigos armazéns, né, que a gente acabou de descrever aqui no início da aula, agora é exigida aí uma profissionalização do trade, ou seja, não dá para simplesmente você organizar, né, uma prateleira de qualquer forma. É muito importante esse papel aí dos profissionais de trade marketing. Inclusive, né, tem, por exemplo, pequenos comércios, né, que compram de determinados fabricantes ou até mesmo de grandes distribuidoras, né, e aí eles acabam recebendo constantemente visitas, né, de consultores, né, de algumas marcas que eles vendem, e eles já orientam, né, essa questão da organização, do layout, né, isso tudo para favorecer, né, que aí vem o merchandising, né? O merchandising é justamente essa ação pontual que depende bastante dessa ação de trade. Então, isso, né, vai trazer diversos benefícios, né? Então, se a gente vê, né, diferente aí desses antigos armazéns que a gente acabou de falar, com essa profissionalização do trade, isso, né, também é exigido também do fornecedor algo mais do que simplesmente serviço básico. É necessário, né, o fornecedor ele ter um prazo de entrega efetivo, um prazo de pagamento que possa também gerar aí uma boa parceria com o varejo, um ciclo promocional, um ciclo de merchandising, né, de ações que serão feitas pontualmente ali no ponto de venda, uma propaganda cooperada, né, que é o que a gente vai falar, né, na última unidade, mas lá na unidade 4 aqui da apostila, tá bom? E aí vem aqui o merchandising, né? Que eu tanto falo no decorrer da aula, eu estou citando várias vezes aqui merchandising,
estratégias de merchan. Então, vamos lá. Merchandising, né? Merchandising, né? Merchan, estratégia de merchan, que a gente sempre ouve falar, isso traz aí muitas vezes uma certa confusão, né? Um certo conflito, né? Quando a gente vai falar de merchandising, esse é um termo, né? Um dos termos do marketing que traz, né, efetivamente essa confusão, né? Ele é um dos mais confusos e incompreensíveis. E isso se dá justamente porque foi criada aí uma interpretação sobre a função que, infelizmente, na maioria das vezes é incorreta ou limitada, né, em uma determinada dimensão do seu campo de ação, porque muitas vezes a gente passa a entender que estratégia de merchandising é quando um ator de uma novela específica ele está usando um produto e você está vendo, eu estou usando aqui o shampoo, condicionador tal, olha só como é que ficou meu cabelo, aí viu aquilo ali na ação da novela, né? Merchan, né? Bom, esse termo, inclusive, é atribuído, né? Mas só que a gente vai entender o seguinte, que não é exatamente isso que é o merchandising, tá? Tá bom? Essa estratégia, né, que a gente vê aí de uma marca, um produto aparecer na novela, né? Muitas vezes a gente acredita que o simples fato, né, de acontecer isso já é um merchandising. E aí a gente vai entender como é que funciona o merchandising efetivamente. Então, vamos lá. É muito comum, pessoal, alguns profissionais, né, estudantes, organizações e determinados teóricos, eles acabam tendo ali pensamentos heterogêneos a respeito dessa atividade. Por quê? Vamos lá. Houve aí, de certa forma, né, algumas tentativas de até mesmo, né, você pegar esse termo em inglês e levar para o português, né? Com o uso, né, se a gente fosse fazer uma tradução dessa palavra, né, era como se fosse, né? E aí essa tradução nem sempre é correta, porque ficou assim, tipo, mercantilizar, mercadologia, mercadejar. Então são nomes que são inclusive ruins, né? Até assim, para a gente ouvir, mercantilizar, né? Fica algo assim bem estranho. Então o que é que a gente observa? Alguns profissionais, especialmente aqueles que atuam, né, em agências de propaganda, né, o merchandising está intimamente ligado à criação e produção de peças e materiais para o ponto de venda. Ou seja, é aquela ação que é feita efetivamente onde? No ponto de venda. Então, a criação, tipo, vamos lá, cartazes, faixas, displays, dispenser, né, móveis, que são, né, várias ações que são desenvolvidas ali naquele ponto de venda. Então, no entanto, para outros, né, então, assim, você tem essa definição, essa ligação, né, com essas ações para o ponto de venda, e tem uma outra linha de pensamento que atribui que o merchandising significa os funcionários que eram responsáveis por colocar essas peças e cuidar da decoração do ponto de venda. Inclusive, algumas distribuidoras, esses funcionários, né, dessas distribuidoras ou determinadas empresas aí, né, ou determinados fabricantes, eu trabalhei numa indústria, a indústria de alimentos, e a gente trabalhava com frango, né? E era um frango, tinha uma marca, tudo. E nós tínhamos os vendedores, né? As pessoas que faziam ali a venda no comércio, em geral, né? E nos grandes supermercados. E nos grandes supermercados, além desses vendedores de visitarem, né? E tinha também os que nós chamávamos de promotor de venda, né? É o tipo promotor de venda. Só que esse promotor de venda, né, esse nome promotor de venda, ele foi substituído, né, e a gente observa algumas empresas utilizam o nome merchandising na farda, até do próprio funcionário. Por quê? Porque a gente utiliza esse termo, merchandising? Porque esse cara é o que vai justamente ao ponto de venda e vai fazer aqui conforme a figura. Ó. Vocês estão vendo aqui, ele que vai organizar, ele que vai levar informações, cartazes. Então, o termo merchandising ele é muito confundido no Brasil, então aqui nós temos esse exemplo, né, de um merchandising no ponto de venda, ou seja, você tem aqui absorvente íntimos, né, então você tem aqui toda uma ação dentro de merchandising desenvolvida. Aqui a gente tem outra linha de produtos, né, de biscoitos, né, de uma marca só, sendo, né, montada ali toda uma estratégia de merchandising, de organização, né, para que possa atrair, né, considerando qual aspecto, né, o que é que a gente colocou no início da aula. A pesquisa mostra que 70% da decisão de compra ela ocorre aonde? No ponto de venda. Então é interessante que as empresas elas coloquem isso, né? Elas façam realmente toda uma estratégia
né, para que faça um merchandising, né, totalmente ativo, né, que tenha uma divulgação, uma comunicação do produto para quem? Para o shopper, né, que é aquela pessoa que pode estar interessada em comprar, tá? Então, um aspecto ruim, né, então, assim, um ponto que a gente precisa considerar, que um aspecto ruim de determinar o conceito equivocado, né, pelos meios publicitários é também pelo consumidor, e também, desculpa, e também pelo consumidor, é de acreditar que expor uma marca, ou um produto em uma novela, ou seriado, filme, propaganda de televisão, né, editoriais, eventos, comunicação, enfim, isso prejudica, né, a essência do que é merchandising, né? Então, né, a essência do merchandising é a ação que é feita no ponto de venda. Por exemplo, se a gente observar, né, em qualquer programa de auditório, que passa aí aos domingos, né, na própria TV aberta, existem várias ações, né, que os apresentadores anunciam, né, diversas marcas. Infelizmente, muitos acreditam que isso é uma ação de merchandising, sendo que a titulação é totalmente equivocada, tá? Então, merchandising, novamente, tem a ver com a estratégia que é feita no ponto de venda. Então, outro detalhe que a gente tem que levar em conta, dentro dessa definição errada, é porque está inserido não somente, né, ações junto aos produtos, como também preço, né? Então, assim, o merchandising ele pode ser feito também com ações que, aqui eu estou mostrando para vocês aqui no slide, ó, uma ação voltada para o produto. Mas aí a gente pode ter ações específicas, né, que tenham aí, né, preço, né, ações de divulgação de preço, distribuição, promoção, instrumentos que permitem o desenvolvimento da estratégia certa. Então, portanto, o que a gente pode entender de uma forma geral? É que o termo merchandising, ele engloba a parte operacional do marketing, tá? Então, esse termo, ele engloba a parte operacional do marketing. Então, você vai ter exibição e divulgação apropriada de produto, apuração dos níveis de estoque, né, para deixar esses níveis de estoque, né, dentro do padrão adequado para atender as demandas, apuração de preço, data validade de produto, né, aquela ação de ir lá no ponto de venda, conferir o prazo de validade do produto, treinamento apropriado nos locais, informação, né, sobre os produtos. Tudo isso, gente, são estratégias que realmente vão potencializar, né, e vão trazer uma efetividade para, né, para o negócio, tá bom? Então, isso realmente são estratégias potenciais que a gente tem, né, do trade marketing. Então, atenção na área de vendas, apuração do estado do produto, né, se a embalagem, por exemplo, está rasgada, se ela está amassada. Então, isso são estratégias, né, que vão realmente fortalecer, né? Então, já pensou, o consumidor que, se eu sei que grande parte da decisão de compra, 70% da decisão de compra, ela se dá no ponto de venda, e eu chego e vou na seção e está lá os produtos amassados, com estado de higiene, ou seja, as embalagens empoeiradas, isso pode comprometer, né? Você acaba não decidindo comprar porque viu, né, aquilo ali, a estética, né, do produto está ruim, tá? Ok? Então é a apresentação, de uma forma geral, a merchandising é a apresentação e demonstração de produto no ponto de venda, beleza? Então, gente, a gente chega aqui na reta final, aqui para a gente discutir e debater, né? Se a gente for pegar tudo isso que eu falei e se a gente for observar lá na sorveteria, na Creme Glacê, né? Que ações aí vocês... Então, vamos lá. Eu vou deixar que vocês, né, passem aí um tempinho analisando, né? O material didático, o Sem Medo de Errar, a gente está na página 90 e na página... Ele é na página 90 e 91, material didático. Então, o que a gente vai observar aqui? Nosso papel agora é apresentar para o casal algumas ideias, né? E aí nós vamos apresentar essas ideias a partir dessas questões. Então, vamos lá. Eles precisam trabalhar no visual da sorveteria, né? E aí, o que é que eles devem fazer? Primeiro ponto. O layout, iluminação, a própria temperatura da loja, isso também é um fator que deve ser analisado. E aí, se você acha que sim, quais são as sugestões para que você elabore um projeto de merchandising para sorveteria? Ou seja, não só de merchandising, mas até mesmo de trade marketing, ou seja, juntar os dois, trade marketing, merchandising,
e você levar isso para a sorveteria Cream Glacé. E aí? Vou terminar aí um tempinho, gente. 10 minutinhos, beleza? 10 minutinhos aí para vocês irem pensando, tá bom? 10 não, vamos lá, são 10 minutinhos. 10 minutinhos acho que dá para vocês pensarem, debaterem no grupo aí do WhatsApp. 15 minutos, tá? 15 minutos. Eu não vou passar disso, tá? Aí quando der 15 minutos, eu vou cronometrar aqui. Aí eu retorno. Não vou desconectar, vou continuar conectado. Só vou deixar aqui no mudo, tá? Para eu voltar e aí a gente debater aqui o que é que vocês vão trazer de solução, beleza? Fechado?
E aí, galera, voltei, estou de volta. Como eu havia dito, aí 15 minutinhos. Até passei mais um minuto a mais aí, tá? Então, eu queria ver aí o que é que os grupos aí, a galera aí que tá sempre comentando, o que é que vocês acham aí? O que é que dá pra gente fazer? Professor, boa noite. Boa noite. Então, professor, eu estava aqui conversando com o meu grupo, a gente estava falando na possibilidade de contratar um arquiteto pelo layout, iluminação, essas coisas, para Uhum. fazer um trabalho, o básico, sabe? Só para dar aquele clean, aquela coisa mais organizadinho. E sobre o visual, Ah, como Uhum. a gente estava pensando em algo mais jovem, a gente pensou em investir em algo como grafite, num visual mais despojado, algo assim. E sobre a temperatura, é claro, um lugar mais frio para poder manter os sorvetes, etc. Pô, legal. Hum, bacana. Bacana. O arquiteto seria, né, ou um design de interiores, né? Um design de interiores se pudesse também fazer É, aí. isso. E aí, gente, o que mais? Eu gostei. Sem Professor, nenhuma. também a gente abordou, professor? Oi, tô escutando. Pode falar. É, eu não peguei toda a aula, mas eu estava conversando com o grupo mesmo da Sara. Aí teve um momento que até eu comentei, na questão de muita gente pensar, é uma sorveteria menor. No início, eu tive a concepção de os dois, tipo, casal, pesquisarem um pouco, se eles podem estar vendo algum design na internet, para eles pegarem uma base e Uhum, tentar uhum. fazerem, como se fosse algo mais simples. E a Sara já teve essa outra concepção no primeiro momento. Aí a gente começou a conversar e viu mesmo para a gente tentar investir mais. Tipo, botar a cara no sol. Talvez essa questão de Sei. botar a cara no sol, às vezes seja aquela decisão que eles dois precisam ter, para eles terem aquele aumento de lucro e tudo mais. Aí eu resolvi só fazer essa colocação, porque também tem muita gente que pensa que está no início, não quer investir tanto no momento, e tem aqueles que querem mesmo Uhum. se jogar. Aí por isso que eu pensei, pesquisar um Mas pouco aí, vamos lá. antes. Tentar, quando tu diz assim, deles pesquisarem, ver modelos já de estratégia de merchandising já desenvolvida em outras Isso, empresas, é isso? exatamente. Para Exatamente, levar pegar uma para dele. base. Uhum. E Porque assim, o isso, que é que a porque eles gente podem tem muito ideia? bem. Ó, vamos lá. Eu vou pegar bem aqui tua fala rapidinho, só para eu não esquecer aqui Tá minha linha bom, de pode raciocínio. falar. Ó, pegando aqui tua fala, o que é que a gente pode entender? Que as estratégias de merchandising, a gente encontra ela mais ou menos ali, normalmente a gente encontra nos grandes varejos. E a ideia é a gente desenvolver essa mesma estratégia, só que num ponto de venda menor, né? Numa sorveteria, ou até mesmo, por exemplo, uma padaria, entra dentro do mesmo contexto, né? Aí, a sugestão é porque pegar, fazer uma pesquisa, né? Verificar quais são essas principais ações de merchandising que pode ser desenvolvida em pontos de venda, diversos pontos de venda, e adequar à realidade da sorveteria. Seria isso, né? Não sei se Isso, eu entendi. muito, não, entendi, não copiar, mas pegar uma base para eles tentarem construir algo pessoal Uhum, deles, algo que só aquela sorveteria tem. uhum. Entendi. Construir construir o perfil que eles querem. Porque eu acho muito Ei, importante o professor, visual, como a Sara falou. Uhum. Fala, ei, professor, diga. entrando na linha de raciocínio da Ellen e da Sara, eles também teriam que ter um orçamento, eles também teriam que saber quantos eles vão poder gastar ou até quantos eles vão poder gastar, porque não adianta eles ir avulso e querer fazer uma coisa entrando Uhum. de cabeça mesmo, querer fazer uma coisa sem se programar, tem que ter programação, tem que ter estratégia, Uhum. tem que saber mais Sim. ou menos aonde eles vão entrar, qual uma área que eles vão poder entrar. Porque não adianta eles ir avulso, sem É, mas aí a Aham, ideia é o contratar. seguinte, ó, o que é que a gente pode o que é que a gente pode entender? Esse tipo de ação, principalmente para negócios que estão iniciando, né, uma sorveteria que tem, inclusive que a gente já vem discutindo aqui até a possibilidade
e futuramente ela se tornar, embora pequena, mas inclusive ela se tornar um modelo de negócio e se tornar inclusive uma franquia, certo? Então, assim, a gente está trabalhando desde a construção de um teaser, né? Um teaser para divulgar os produtos que vocês já fizeram, né? Então, vamos imaginar isso. Por mais que seja algo assim que tem que ser analisado, concordo com você, tem que analisar investimento, porém, isso já deve fazer parte do planejamento financeiro dessa sorveteria. Porque isso, inclusive, é um investimento que tem que ser feito antes da empresa funcionar, né? Até porque a ideia é que quando essa sorveteria ela inicie, ela já tenha, né, dentro da sua estrutura física, né, e a partir do momento que você passa na frente da loja, ou que você adentra a loja, você já tem que ser estimulado a decidir a consumir determinados produtos, ou seja, decidir comprar determinados produtos ali. Então, o merchandise é justamente a estratégia, no meu ponto de vista, eu acredito que é um ponto visual, né, dentro do que a gente está colocando aqui, né, tem essa questão totalmente visual do estabelecimento para atrair, né, para fazer com que esse consumidor, né, esse possível consumidor, ele tenha, né, todo, né, tenha toda um interesse, né, um interesse de comprar naquele local, né, de fazer ali, e assim, até a questão do próprio portfólio, né, dos diversos sabores que eu tenho. Então, ó, eu acho assim que isso é primordial. A gente não pode descartar, essa possibilidade. Até porque, por exemplo, quando a gente vai ver franquias, né, ou até mesmo quando você se torna um revendedor de um determinado sorvete, essas revendas de sorvete, ou seja, professor, eu quero já revender uma marca que já é consolidada. Então, para me tornar hoje um revendedor dessa marca, o que é que eu preciso, né? O que é que eu preciso? Então, automaticamente, esses modelos de negócio, de franquia ou de revenda, ele já vem com um padrão. Porque nesse padrão já envolve, inclusive, a própria estratégia de merchandising. Eu acredito que é algo assim. É igual o açaí aqui, a açaiteria aqui, ali perto da Blitz. Eles trabalham ali, cara, você come com os olhos. Até a forma de exposição do produto, né? Que é feita, a organização, né? A questão do formato de self-service. Né? Tudo aquilo ali, né, já atrai ali um olhar, né, para o consumidor. O que mais aí? Professor, assim, uma sorveteria, de primeiro momento, para o que eu olho? Uma fachada. A fachada de uma sorveteria. Quer dizer, com um design bonito, ali já chama a atenção, né? E eu precisaria também, ao entrar na sorveteria, teria que ser um ambiente colorido, né? Quer dizer, até mesmo para criança, um adulto, pelo menos eu gosto de ver uma coisa colorida. A fachada ela já né? tem que ser padrão, ela tem que ter, né? De certa forma ela já tem. Não necessariamente Aí, ela vai ser o merchandising. É a estrutura, fazendo parte da estrutura física, não é isso? Isso. Quer dizer, nós entrar na sorveteria, quer dizer, a recepção, que seria do atendente, com cadeiras confortáveis, né? Para que eu, ou mesmo com um amigo, Sim, a gente bate um papo, né? Sim, isso é estrutura física. Vamos lá, tudo que tu tá me falando é estrutura física. Beleza, concordo, total apoio. Com quadros coloridos com sabores diferentes de sorvete, que ali já chama a atenção do cliente olhar aqueles quadros na parede. Algo atrativo, né? Cartazes, banners. Exatamente. E oferecer, não somente ter aquilo na parede, oferecer o que está lá. Você botaria um freezer branco mesmo, normal? Não, freezer temático, né? E isso ali totalmente seria temático. Um freezer com todo o sorvete, os sabores dentro, para que o cliente possa escolher, colocar, ou até mesmo
é diversificar o sabor que ele quer degustar, né? Sim, com certeza. Boa. Beleza. Gostei. Só ideia bacana. Muito bom, Irene. Valeu. Show de bola. Gostei. Olha só, gente. Eu separei aqui para vocês. Eu vou projetar aqui na minha tela. Vocês confirmem se vocês vão visualizar, vão conseguir visualizar. Ó, primeiro ponto. Ó, produtos de merchandise mais usados na área externa, né? O que a gente pode usar, né? A sugestão aqui, né, do que é feito em grandes varejos e que a gente pode adaptar aqui para a nossa sorveteria. Primeiro, faixas, né, na área externa, né? Que aí você falou da fachada, né? A fachada da loja, tal, bonitinho, já padrão. Mas aí você pode complementar ela com faixas, ou seja, mídias de formato bem grande, né, usadas para precificar os produtos, tanto na área externa do ponto de venda, né? Você tem a questão dos luminosos também, que é uma estratégia bem interessante, tá? São os grandes painéis, exibem aí as promoções e os produtos de uma forma mais eficaz do que a faixa, né? Esse aí é um custo maior. Aí entra no que a colega falou, né? Se é para fazer um investimento não tão alto, em vez de optar por um luminoso, mas faz aí a opção de faixas, né? Tem as bobinas de forração também, que é outro material decorativo, tá bom? Aí isso tudo na parte externa. Na parte interna, ó, o que é que você tem aqui na área interna? A parte de merchandise, mas usada na área interna. Pode ser feito cartazes, banner, display, né? Onde você vai ter aqui como expor os produtos ao consumidor para gerar aí uma compra por impulso, tá? Então são faixas em papel mais grosso ou papelão que podem conter inclusive os próprios produtos, né? Dependendo, no caso da sorveteria já não dá para fazer, mas o que é que a sorveteria faz, gente? Como ela quer estimular, impulsionar a compra, isso acontece muito quando eu vou numa sorveteria lá em Teresina, que na verdade é um gelato. Eles fazem um merchan dos produtos e tem uma linha dos produtos que são os picolés. Eles vendem os gelatos e vendem os picolés. E os picolés, gente, eles ficam nos freezers verticais. E esse freezer vertical, ele fica circulando. Assim, ó, ele fica todo tempo assim, sabe? Num movimento altamente atrativo que você chega e come com os olhos, né? Muitas vezes eu compro o gelato e acabo comprando o picolé porque não tem como você não comprar, porque assim, é muito chamativo, entendeu? Então é bem interessante. Agora, lógico, é um investimento maior a se fazer. Daí vai ter que avaliar, né, o quanto o casal tem de recurso financeiro para, né, iniciar o negócio. Tem os mobiles, né, que são os displays circulares, né, que eu acabei de falar, tá? Assim, muito parecido com isso aqui. Freezers temáticos, isso aqui no caso do picolé, né, por exemplo, no formato de um pinguim, um oásis, né? Então é bem interessante. Um freezer temático tem que ter nessa sorveteria. Professor, eu acho. É o tipo o cardápio o que não pode faltar é o freezer temático. Entra? Hã? O cardápio entra nesse critério aí também, entra? Não, o cardápio é padrão, cara. O cardápio ele é padrão. Ele não seria aí, no caso, a não ser que ele seja um cardápio diferenciado, ou um cardápio específico para um período específico, uma ação promocional porque, específica. Tipo assim, um cardápio demonstrativo com ilustração do sorvete e tudo mais, de como seria feito o sorvete, ele é incluso nesse merchandise? Rapaz, assim, vamos lá, o cardápio tem que ter, velho. Eu acredito que se é uma ação, vamos lá, se o cardápio ele for elaborado para estimular o processo de compra, ele pode entrar sim como merchandising, por mais que ele seja o padrão, né? Já é necessário ter esse cardápio. Agora vamos lá, depende também do layout da loja. Como é esse layout? É de compra de balcão, né? Ou é de self-service, entendeu? Então, assim, se for compra de balcão, então o espaço, o cardápio ele vai depender muito do layout e do tipo de atendimento que tu vai fazer. E normalmente para sorveteria é coisa rápida, né? É muito rápido, assim. Você pode criar um ambiente agradável e tal, mas a tua intenção é girar o máximo de venda possível, né? De tu ter ali o teu espaço físico ocupado com o máximo de pessoas no menor tempo possível, né? Se a tua estratégia for essa. Agora, se tu quiser criar um padrão de sorveteria mais gourmetizado, né?
com um cardápio diversificado, aí sim, aí é válido o cardápio. E aí eu te dou uma sugestão para fortalecer o merchandising, no caso, se tu for utilizar o próprio cardápio como uma estratégia de merchan. Por exemplo, tu pode colocar no teu cardápio alguns QR Codes. QR Code, que é aquele códigozinho que o cliente pode fazer uma leitura do código pelo celular e automaticamente ele ser direcionado para um processo de fabricação daquele sorvete num formato de teaser, muito parecido com o teaser que eu pedi para vocês fazerem. Olha aí como é interessante. Aí o cara tá aqui, aí ele vê, né? Então, assim, veja os nossos produtos, né? Descubra essa surpresa, né? Assim, botando uma frase que pudesse levar essa pessoa a uma determinada curiosidade, para ele verificar, né? Para ele fazer a leitura do código. Então, ali seria algo para estimular o cliente a olhar o cardápio, acessar o QR Code e pedir aquele sorvete que eu estou promovendo ali. Aí sim, aí eu estou direcionando, assim, não é que o cardápio ele vai ser uma estratégia de merchandising, mas se eu criar nesse cardápio alguns mecanismos para estimular essa decisão de compra, ele pode sim. Principalmente se ele for bem criativo, né? Pode sim. Não teria problema. Agora, só fazer o cardápio em si não é um merchandising, entendeu? Ficou claro? Entendi. Aham. É porque eu tava pensando nesse critério aí que o senhor falou agora, de que o senhor tinha mandado nós fazer aquele vídeo lá. Aí eu tava pensando, né? Talvez fazer um cardápio assim que chamasse a atenção de tipo. Fazendo o sorvete, ilustrando, ou então até mesmo mostrando como é que ele é feito. Tudo mais. Seria bem interessante aí, também. agora vamos lá. Seria interessante, sim. Mas aí tu tem que compactar isso, eu acho. Se tu tornar isso mais visual e menos trabalhoso, né? Porque aí o cliente também, às vezes, dependendo do tempo, ele não vai nem querer ler, né? Se você for mostrar um passo a passo. Só se for algo bem resumido, algo chamativo, entendeu? Que possa realmente fazer com que o cliente se encante só com os olhos. Ó, eu trouxe aqui também, não sei se vocês estão visualizando aqui um formato aqui de uma sorveteria, de uma marca, né? E aí tem aqui para você, é um site que inclusive coloca, né? Para revendedores, né? Aí tem as vantagens de ser um revendedor dessa sorveteria. Já tem aqui o formato, o layout, ó, freezer temático. Já tem aqui um cartaz bem aqui bem no início, né? Dos potes de 1 litro que eles vendem. Olha aí. Estão vendo isso aí? Freezer vertical. Estão conseguindo, gente, visualizar aí no... Olha, ó. Ele até coloca aqui, ó. Merchandising, né? Cartazes, diversos materiais, né? Orelhas, especificadores, adesivos, né? Tudo isso aqui para merchandising, ó. Apresentando lançamentos e novidades de sorvetes, né? Sempre eles... Então, essa própria marca, ela tem já para os seus revendedores todo um material de suporte, né? Além do padrão, né, da loja física que eles exigem, eles já têm os freezers temáticos, né? E os materiais de merchandising. Estão vendo? Conseguiram visualizar aí, gente? Só confirma aí que eu estou projetando, eu não sei se vocês estão vendo. Sim. Beleza. Sim. Entendeu? Então, gente, assim, seria algo que potencializa bastante, né? Então, se a gente ver tudo que a gente está planejando e que a gente vem pensando sobre a sorveteria, tudo isso fortalece mais ainda, né, as ações de marketing, né, as ações que essa sorveteria pode fazer para se destacar no mercado. Show de bola, é isso aí. E aí, gente, alguém mais falar mais alguma coisa, dar alguma ideia? Estou aqui só ouvindo. Gostei dessa sorveteria, eu acho que eu vou botar uma para mim, ó, dessa mesminha aí. Olha aí, tá vendo? Eu quero... Já pensou se depois dessas aulas sai um empreendedor aqui? Eu quero ser consultor lá, viu? Eu quero ganhar um pouquinho também. A gente tá falando tanto que até eu já pensei em montar uma sorveteria. Não vou mentir. É pior, gente. Eu passo em frente à sorveteria e vejo umas coisas erradas. Aí eu fico assim, cara, eu ia modificar aquilo dali. Não, eu ia tirar aquilo dali tipo assim, automático. Já automático, mas a ideia é essa, gente, é formar vocês, assim, pensamento crítico, solução criativa, solução empreendedora, é isso que administrador faz, velho, administrador tem que fazer isso, né, os meninos que são do marketing já vão atuar aí
fazendo todas as ações, planejamento, né, mais de forma específica. E a gente, né, tem essa formação justamente, ela dá essa capacidade, né, analítica, que é como você falou, quando você se espanta, você está no automático, você está avaliando ali a estrutura de negócio, você já está olhando ali, poxa, será quanto é que é o investimento, será quanto é o custo, né? Isso aqui está errado, isso aqui deveria ser desse jeito. Não vai se acostumando É aí que até a quanto mais forma de você vai avançando, atendimento. quanto Isso, mais professor, você vai até a avançando forma no de curso, atendimento. atendimento, exatamente. Quanto mais você vai avançando aí no curso, mais conhecimento você vai adquirindo, mais crítico você fica, né? Não tem como. Com certeza. Eu foco muito, eu presto muita atenção principalmente no atendimento, como o funcionário vai me atender. Às vezes eu presto muita atenção nessa questão. O que ele vai Uhum. perguntar, se ele vai dar boa noite, se ele vai oferecer o cardápio, se ele vai entender o que eu realmente preocupo, porque tem cliente que não quer ser incomodado, quer ele mesmo chegue o momento dele pedir, já tem outros que querem esperar, entendeu? Aí eu penso muito na questão do Sim. atendimento. Às vezes eu acabo focando bastante e prestando atenção no modo da pessoa. Opa, show de bola. Gostei, mas é isso, é isso. E aí você já vai, idealizando, né? Poxa, isso, gente, eu sempre falo que isso que você está me falando é de suma importância para quem estuda administração, para quem estuda qualquer área da administração, marketing, área de recursos humanos, ou seja, qualquer área tecnológica aí que está ligada à nossa área. Porque é o seguinte, é você fazer do seu dia a dia e das empresas que você visita, que você trabalha, ou que você é cliente, é a questão de você ser crítico nesse sentido, né? De avaliar de forma técnica, né? Aquilo que você está vendo ali no dia a dia, isso realmente dá um peso, né? Traz aí uma certa efetividade nas possíveis ações que você poderia tomar enquanto administrador, enquanto gestor, né? Enquanto coordenador de operações. É isso, cara, é solução. A gente não tem aqui nada, uma fórmula exata, não. A gente tem um conjunto de análises, de técnicas que podem ser aplicadas, e isso dentro de um determinado contexto, dentro de uma determinada análise que precisa ser feita, enfim. É isso, cara. É isso que eu quero de vocês, essa capacidade crítica mesmo, assim, de avaliar, de pegar a teoria e relacionar com a prática, que é o que a gente está fazendo. A teoria e prática. Alguém mais gostaria de falar fazer mais alguma colocação? Gente, então beleza, olha só. Então, como está todo mundo aqui, eu acredito que a aula foi bem produtiva, né? Deu para a gente absorver bastante. E aí eu queria falar com vocês, eu falei já no início da aula, mas aí muita gente chegou depois. Ó, semana que vem vocês entram na sala novamente, vai ter aula, só que semana que vem também é avaliação, tá? É a semana de avaliação. E essa avaliação ela vai ser disponibilizada no AVA, tá? Então, alguns professores vão formular questões no próprio AVA, outros professores vão passar trabalho, outros vão passar seminário, enfim. Cada professor vai adotar um critério. O meu critério é o seguinte: semana que vem, escutem bem, semana que vem, vocês vão entrar no horário da aula, pelo amor de Deus, gente. Tenta entrar às 7 horas em ponto. O link está lá no AVA já. O link está lá no AVA. O que acontece? Vocês querem entrar tudo às 7 horas de uma vez, entra um pouquinho antes, acessa o link, ingressa na sala. O que é que vai acontecer? Semana que vem eu vou dar aula normal, eu vou finalizar a sessão 2.4, finalizar o conteúdo, fecho a unidade 2. Quando eu terminar a aula, aí eu vou explicar para vocês, vou dar todas as orientações para vocês fazerem a prova de vocês. É uma avaliação que ela vai ser feita de forma eletrônica. Eu vou disponibilizar um link, você vai acessar esse link, vai fazer sua avaliação. Terminou a avaliação, envia a sua resposta e tchau. Entendeu? Então, mas assim, professor, é só prova? Não, pelo amor de Deus. Aula, vocês vão ter aula, tá? Não vou suspender a aula. Ah, professor, é prova? Não, é aula normal. Até porque a prova ela é consultada, você vai poder consultar, tá? Você vai fazer em casa mesmo, não tem nenhum problema. Porém, não vai ser questões tão simplistas, igual as questões que a gente tem de fixação de conteúdo. São questões mais de síntese, de contextualização, que você vai analisar e vai marcar a alternativa que você acha que é de acordo com aquela análise que você fez. Ou que você tem certeza, na verdade. Né? Achar não, achar é chute. Tem que ter certeza daquilo que vai marcar. Então, são questões objetivas
porém totalmente relacionadas ao conteúdo e à prática daquilo que a gente vem estudando, tá? Então, semana que vem, 7 horas, pelo amor de Deus, gente, entrem na sala. Tipo assim, 10 minutinhos antes, 6h50, já começa a mandar aqui o convite, tá? Porque quando eu entro, eu já vejo que vocês estão conectados, eu só vou liberando o acesso de vocês aqui na aula. Então avisa aí para os colegas, a galera que não está assistindo a aula, tá? Então dizer, gente, ó, semana que vem tem que entrar na aula, até porque a presença de vocês na próxima aula eu vou contabilizar aqui pela ferramenta, que eu tenho como ver quem está online, tá? Eu vejo que todo mundo que está online, e aí eu vou ver quem vai participar da aula, aí eu vou dar aula normal, sessão 2.4, já vão estudando aí. Quando terminar a aula, aí eu mando ver. Aí eu jogo vocês para avaliação, beleza? Alguma dúvida? Ok. Não, Tranquilo, gente? Tá tudo ok. Então, beleza, gente. Foi show de bola. Pois vamos em paz, que o Senhor os acompanhe. E vamos aí descansar. Sexta-feira não tem aula. Padre, vamos. Ah, sexta tem, pai. Sexta-feira não tem aula. Sexta... É feriado 17? Aniversário de Bacabal. Vai ter a festa cultural. Vai, doido. Vai ter lá. Cara, eu acho que. Vai ter Corona. Velho, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que o pessoal de modelo de gestão, disciplina modelo de gestão, eu acho que era bom a gente fazer aula, para não atrasar conteúdo, entendeu? Como é online mesmo, pô, tu vai estar em casa, só os meninos de professor, acho bom mesmo. Gestão comigo. Pô, senão vocês vão ficar com muito porque sexta-feira passada não teve. Exatamente. Entendeu? E conteúdo. Vou fazer esse sacrifício aí, porque eu tava precisando de sair, curtir. Mas eu vou ficar. Nem saindo de casa, seu curte, não sei onde de acho. Pronto, modelo de gestão, pô, eu entro na sala, viu? A galera que paga modelo de gestão comigo, entra na sala que eu vou abordar o conteúdo, pra gente finalizar a unidade 2 também, viu? Beleza. Viu, galera? Modelo de gestão, sexta-feira, tamo junto. Então, gente, ó, valeu aí, agradeço aí a participação dos meninos aí, a galera que conseguiu interagir, os demais que prestaram atenção, espero ter atendido aí em termos de explicação, de análise, e tamo junto, viu? Então fazer igual o padre, né? Vamos em paz, que o Senhor os acompanhe. Aí diz o quê, gente? Amém. Graças a Deus, amém. Graças a Deus, amém. É isso aí. Gente, valeu, um abração. Boa noite, gente. Boa noite. A gente se encontra aí na próxima semana. Tá? Estudem. Boa noite, gente. Unidade 1 e 2, estuda tudo. Ai, meu pai. Tchau, tchau.